Hoje é uma terça-feira. Estamos bem próximos de 19 horas. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde. Saúde, meus caros, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Entende? Então nós aqui celebramos saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde me formei médico. E tenho 2 clínicas médicas em São Paulo que se dedicam aos transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E o acento principal das doenças do nosso sistema músculo-esquelético são dores e incapacidade física progressiva. A cada dia mais dores e a cada dia mais dificuldade física de equilíbrio, de permanecer em pé, de marcha, entende? Então as dores vão aumentando e o desempenho físico vai piorando. Entende? Essa é a cruel jornada que a maioria das pessoas cumprem, entende? Culpando a idade, culpando o envelhecimento, entende? Então vejam vocês, tratando desse tipo de pacientes, né, crônicos, grandes sofredores, que há muito tempo sofrem, né, completamente até decepcionados com ciência médica, né, e lidando com esse tipo de pacientes, entende? Nós conseguimos dar grandes resultados terapêuticos a esses doentes sem usar analgésicos, sem usar anti-inflamatórios, sem usar ansiolíticos, sem usar calmantes, sem usar indutores do sono, entende? Por quê? Porque eles já vêm em nossas clínicas e tomaram todas essas drogas antes, sem resultado. Muitos apelaram para a homeopatia, acupuntura, entende? E medicinas alternativas, fitoterapia, curas religiosas, enfim. A grande maioria já conhece todos esses caminhos terapêuticos. Então veja que grande desafio, né? Doutor Rui Mercúrio, eu sei que eu tenho um mal incurável. Eu estou tentando me curar há muitos anos, há muito tempo. Mas eu vim aqui ter com você para que você me diga o que você pode fazer para amenizar o meu quadro de doença. Eu digo, bom, a primeira coisa que eu vou colocar na tua cabeça é que neste consultório médico meu, entende? Não existe o incurável. E não existe o estigma de idade avançada. Ah, isso é assim mesmo, é da idade, é o que eles ouvem. Entende? Conforme-se é da idade. Entende? Ou então, você tem um mal incurável, crônico, entende? Toma esses comprimidos e daqui 6 meses você volta. Entendeu? Não, querido, não é assim não. Está errado. Entendeu? Não, está errado. Eu vejo assim. Se um paciente procura ciência médica, se ele procura a medicina, e isso é o certo, né, na nossa cultura ocidental, se o indivíduo está doente, ele tem que buscar orientação médica. Tá certo? Tem que buscar orientação médica. Entende? Muito bem. Mas, vejam vocês, a medicina, ela é uma ciência de possibilidades e não de certezas. Então, não quer dizer que você está doente, vai procurar um serviço médico
e vai conseguir a tão sonhada cura do seu mal. Não, não. Nenhum médico promete cura. Não. Quem promete cura são os curandeiros. Cuidado com eles. Entendeu? Entende? Então, assim, meus caros, eu sempre digo, nós médicos somos formados e informados para fazer diagnóstico. Essa é a parte mais importante da ciência médica. Tudo é feito na ciência médica para se chegar a um diagnóstico. O diagnóstico de certeza. Entende? Diagnóstico de certeza. O que é essa doença? Qual é a cara dessa doença? Que doença é essa? Esse é o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. Entenderam? O tratamento é uma decorrência. Mas não pensem vocês que é sempre fácil fazer o diagnóstico, né? Tem doenças, meus caros, que é muito fácil fazer o diagnóstico, entenderam? Ele está com resfriado, ou ele tem uma hepatite, porque está todo amarelo, os olhos dele estão amarelados, ou ele tem uma pneumonia, porque ele está tossindo muito, está com febre, prostrado no leito, entende? Mas, quando se trata de doenças crônicas, doenças que afetam o nosso esqueleto, né, a coisa não é tão simples. E citando um autor americano, ele disse assim, em termos de coluna vertebral, em termos de dor do sistema musculoesquelético, todas as constantes são variáveis. Ou seja, não tem um quadro clínico padrão, constante, entendeu? Não existe. Entende? Eu sempre cito também aqui problema da coluna cervical, problema do pescoço, né? Que dá dor na nuca, dá dor no pescoço, dá enxaqueca, hemicrânia, enjoos, tonturas, mal-estar geral, entende? 90% das dores de cabeça são tensionais, ou seja, depende das nossas tensões, leia-se, das nossas emoções, entende? Muito bem, então vejam vocês, tendo em vista isso que estou dizendo, e como aqui a gente vem dar presença para celebrar saúde, que é o maior tesouro que um ser humano pode conseguir, ter saúde perfeita, né? Então vejam vocês, como a medicina não é infalível, né, e ela mesma sofre de 3 doenças, a própria medicina, também repito sempre, entende? Primeiro, ela é uma ciência de possibilidades. Ela não te dá certeza de nada, entende? Às vezes o médico indica uma cirurgia e o paciente pergunta, você garante que eu vou ficar bom? Acabou a cirurgia. O médico diz, claro que não. Não garanto, entende? Quem garante é Deus, entendeu? Então, esse é um defeito da medicina. Ela não garante nada. Ela é de possibilidades. É possível que você vai conseguir a cura, mas não é certeza. A segunda doença da medicina, principalmente no Brasil, é que ela tem que ser comprada. Entende? E o que acontece? Olha que distorção. Quem tem maior poder aquisitivo, compra melhor ciência médica. Entenderam? Olha que coisa absurda, né? Não devia ser assim. A ciência médica devia estar à disposição de quaisquer pacientes, independente do seu poder aquisitivo. Mas isso é muito distante de ainda ser conseguido no Brasil. Em alguns países do mundo, e poucos, né, ainda o doente é um problema do Estado. Então, ele está doente, ele busca o serviço médico que ele escolhe, vai e se trata nesse serviço médico, e o médico manda a conta para o Estado, não manda a conta para o paciente, que é a medicina socializada.
Entenderam? Mas o Brasil está muito distante disso. Entende? Está muito distante. Então, meus caros, veja, existem alternativas, né? Existem alternativas. Nós temos que ir de uma medicina altamente particular para os de alto poder aquisitivo para um excluído social. O excluído social é aquele indivíduo que não tem nem acesso à informação. Entende? Porque as campanhas de vacinas, com vacinas, de doenças preveníveis que podem ser prevenidas com vacina, o primeiro que acontece é a informação. Olha, no posto tal de saúde estão dando vacina contra febre amarela, contra a dengue, contra a Covid. Então, primeiro a informação, pois os excluídos sociais, nem isso eles têm. Eles não têm nem acesso à informação. Entende? Então você vê que, embora a medicina seja maravilhosa, não estou aqui para falar mal dela. Nesse momento estou falando com vocês, centenas e milhares de vidas estão sendo salvas pela medicina das emergências, nos pronto-socorros, nas UTIs, na porta dos hospitais. Entenderam? Mas, infelizmente, no Brasil, a medicina tem que ser comprada. É uma ilusão vocês imaginarem que existe uma medicina gratuita. Não, não existe. Se existe um ato médico, alguém vai pagar por ele. Pode ser você, particularmente, pode ser o seu convênio médico, ou pode ser a Previdência Social, o SUS, entende? Mas alguém vai ter que pagar para que aconteça esse procedimento terapêutico. Vocês entenderam? Entenderam? Então, veja, não é tão fácil, né? Você buscar, né, socorro na ciência médica. Entende? Primeiro, ela não vai te garantir que você fique bom. Segundo, você tem que comprar. Então, vai mexer com o seu poder aquisitivo. Então, a medicina é elitista. O que é? Ela serve a uma elite que tem maior poder aquisitivo. Essa é a melhor medicina que existe. Medicina particular. E, finalmente, a medicina tem outro defeito muito grave, que ela é uma ciência, meus caros. Toda a ciência é materialista. Entende? Então, ela trata você, doente, como você fosse matéria. Para a medicina, você é um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos funcionam bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Se um funciona mal desse sistema, você recebe o rótulo de vivo e doente. Mas se um desse sistema para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. É isso aí. Entenderam? Mas, como digo a vocês, apesar de tudo, a medicina consegue salvar milhares de vidas. Nesse momento que estou falando com vocês, estão sendo salvas milhares de vidas pela ciência médica. Entenderam? Muito bem. Entende? Mas, então, os pacientes às vezes apelam para medicinas alternativas, né? Para tentar tratamentos ou curas, né, distantes da ciência médica, né? Eu diria que o tratamento mais eficiente, não sendo ciência médica, se chama cura mental. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Cura mental. Para falar sobre cura mental, eu preciso falar a todos vocês sobre o que é uma doença psicossomática. Então vejam vocês. Vejam. Você se olha no espelho e acha que você é aquela imagem, né? Mas você não é aquela imagem. Você não é aquela imagem. Você é espírito. E não aparece no espelho espírito. Você é alma. Não aparece no espelho a tua alma. Você é consciência. Não aparece no espelho a tua consciência. Você é mente.
Não aparece a tua mente no espelho. Você é pensamento. Não aparece pensamento no espelho. Então veja quantas coisas você é que os olhos não veem. Entende? Finalmente você é corpo físico. Entenderam? Mas outra coisa que eu queria deixar bem clara. A medicina usa mente e pensamento praticamente como sinônimos. Não são sinônimos. O pensamento é basicamente cerebral. Ele tem um centro cerebral. Entende? Ele tem uma estação cerebral onde nasce o pensamento. Entende? A mente não. A mente é extracerebral. Extra. Entende? A consciência é extracerebral. A alma é extracerebral. O espírito, então, é completamente extracerebral. Entenderam? O pensamento morre com o indivíduo. A mente não morre. É por isso, meus caros, que existe uma propriedade humana chamada mediunidade. O que é a mediunidade? Mediunidade é um dom, é um desenvolvimento de uma consciência em que o indivíduo consegue se comunicar com mentes de pessoas que já morreram. Entendeu? E isso, veja, isso não é coisa do outro mundo, não. Você é médium. Todos nós somos médiums. Eu vou citar uma frase de um senhor muito famoso. Isso é uma frase de um senhor muito famoso. Se eu falar o nome dele, vocês logo vão saber quem é. Ele dizia assim: as obras que eu faço, vós as fareis iguais ou muito melhores. Jesus. Jesus falava isso. Cada vez que agradeciam a ele uma cura, ele dizia: não, as obras que eu faço, vocês poderão fazer também iguais ou muito melhores. Então não há o que o indivíduo faça que outro não possa fazer igual ou melhor. É por isso também que nas Olimpíadas se batem os recordes olímpicos. Né? Entenderam? Nas Olimpíadas, toda hora vocês vão ver lá, notícia. Ah, o fulano tal, ele bateu o recorde olímpico da natação nos 100 metros livres. Ou 100 metros nado de peito ou de costa. Entende? Por quê? Porque, entende? Alguém ficou determinado a bater o recorde. Ou seja, se alguém fez aquilo em tantos segundos, eu vou fazer naquilo igual e um pouco menos de tempo. E os recordes são sempre batidos, sem fim. Entendeu? Então, a mediunidade é uma propriedade do sétimo sentido. Entende? Nós não temos só 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Não, nós temos 3 sentidos espirituais, paranormais, extrasensoriais, fora dos sensores físicos. É o 6º sentido. O 6º sentido, leia-se, intuição. É o 7º sentido. Leia-se, mediunidade, psicografia, telepatia, telecinesia, clarevidência, audividência. Entenderam? Todas essas propriedades. O ser humano é capaz disso. Entende? O ser humano é capaz disso. No 7º sentido. E no 8º sentido? O 8º sentido, então, é o sentido messiânico. Né? Você multiplica pães ou peixes. Você ressuscita mortos. Você cura doentes. Entenderam? Entenderam? Mas é preciso um alto grau de espiritualidade para desenvolver um sentido messiânico. Você anda em cima d'água e não afunda. Entenderam? No 8º sentido, no dicionário do 8º sentido, não existe impossível e nem existe incurável. Entenderam? Então nós temos sentidos físicos, materiais, nós temos sentidos extrasensoriais. E a cura mental, meus caros, é uma ferramenta efetiva, exclusiva
para doenças psicossomáticas. Entende? As nossas jornadas aqui na Vibe Mundial, elas duram 1 hora. Das 19 horas até as 20 horas, todas as terças-feiras. Das 19 às 20 horas. Eu estou vendo que essa primeira metade da minha jornada de hoje está terminando. Muito bem. Mas eu vou continuar daqui a pouco. E eu vou falar muito sobre cura mental e sobre doenças psicossomáticas, certo? Mas se quiserem conhecer meu trabalho como médico de doenças crônicas do esqueleto, né? Entenderam? Doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos e mãos. Dor no peito, nas costas. Dor lombar, dor ciática. Dor nos joelhos, dor nos quadris, dor nos tornozelos ou nos pés. Como vocês veem, em qualquer geografia do corpo humano, podem acontecer dores dos nossos sistemas pertencentes ao nosso esqueleto. Entenderam? É disso que eu cuido. É disso que eu cuido. Por conta de cuidar disso, o que acontece? Eu sou um especialista em dor. Porque toda hora eu atendo as pessoas, eles me contam uma dor, 2 dores, 5 dores, 10 dores, todo dia. A minha consulta demora no mínimo 1 hora. Sai um paciente, me fala um monte de dores. Entra outro paciente, fala dores. Entra um terceiro, dores. Entende? Eu não almoço, entende? Não tenho tempo para isso. Então, sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Quem sai falou das dores, quem entra fala de novas dores. Entende? Eu cuido disso, me tornei um especialista nisso. Entende? Então, assim, meus caros, eu tenho o desafio de aliviar dores sem usar analgésico, sem usar anti-inflamatórios, nem relaxantes musculares. Entenderam? Através de terapias, entende? Que utilizam, né? Que utilizam alongamentos do corpo, exercícios, entende? Alinhamento do eixo vertebral, entende? Uso de colágeno injetável intraarticular, usar os princípios da bioengenharia do esqueleto e, principalmente, exercícios antigravitacionais. Entende? Exercícios antigravitacionais que são, meus caros, olha que palavra mágica. Os exercícios antigravitacionais são rejuvenescedores. Incrível, né? Exercícios que fazem as pessoas rejuvenescerem. Entende? Porque com a força da gravidade, nós vamos entortando todo o nosso esqueleto, nós vamos se deformando. Então nós tentamos corrigir deformidades. Entende? E isso é fantástico. Entende? O doente volta no tempo. Entende? Volta no tempo. No sentido figurado. Mas ele volta a uma época em que ele tinha muito mais saúde, muito mais energia, muito mais desempenho físico, muito mais equilíbrio, muito mais força, muito um raciocínio mais perfeito, entendeu? Então, para nós, a velhice é um mito, entende? O impossível é um mito. Por quê? Porque não existe um incurável. Nós já vimos muitos incuráveis se curarem. Entendeu? Mas olha, estou vendo que a primeira metade da jornada de hoje está terminando. Entende? Eu cuido dessas dores todas. Tenho 2 clínicas. Uma fica no Morumbi, São Paulo, Avenida Giovanni Gronchi, 1470. É uma casa. Perto do Hospital Einstein e do estádio do Morumbi. E tem outra clínica na Avenida Pacaembu, 1024. Não longe do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones de minhas clínicas. 3661-4243. Código 11, São Paulo. 3661-4243. Ou celular comum de minhas clínicas. 11, né? Código 11. 97082-8015. Emergências. Nossa agenda
Tem espaços para emergências. Quem tem dor tem pressa. Emergência. Telefone 11 9 30 14 8888. É isso, meus caros. Daqui a pouco eu volto, prometo. Até já.